Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e toda segunda-feira vocês vão acompanhar um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify, então siga lá o nosso podcast para vocês aproveitarem o trânsito até o trabalho para ouvir os nossos conteúdos. E siga nossas redes sociais, @papo de laticínios e @sara.machados. É com grande satisfação que agradecemos aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. A Evomilk é mais do que uma empresa de software. Ela é uma parceira que ajuda os laticínios e a agroindústria a superar os desafios do campo. O software e aplicativo da Evomilk são fáceis de usar e permitem gerenciar fornecedores de leite, equipes de campo e o transporte e coleta do leite em uma única ferramenta. A Evomilk entende que, em média, 82% de todo o faturamento de um laticínios fica no campo. E nós estamos aqui para garantir que você tenha controle total sobre esse aspecto crucial do seu negócio. Para conhecer mais, vocês podem ir www.evomilk.com.br. Também gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, Evopac. O programa de autocontrole digital da Evopac é uma solução completa e inovadora para o controle e monitoramento de todas as etapas dos seus laticínios. Para falar de um assunto que é muito preocupante para o nosso setor, que é comunicação e marketing, nós estamos com a Andréia Moura, uma consultora especialista, para responder uma pergunta muito importante aqui para a gente hoje. Andréia, como melhorar a comunicação com o consumidor? O que os laticínios precisam aprender e praticar para a gente melhorar essa comunicação? Andréia, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. É uma honra ter você aqui como minha convidada. Muito obrigada por você aceitar, muito obrigada por toda a compreensão. Eu tive dengue e aí eu tive que adiar, ela foi super compreensiva com a agenda. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pela atenção com a gente. Nossa, eu que agradeço ao convite e que bom que você está melhor. Na agenda a gente sempre dá um jeito e ajusta, né? Eu realmente fico envaidecida de poder conversar com essa audiência numa área que quando a gente é, né, picado pelo bichinho do mercado, do mundo lácteo, a gente nunca mais sai dele. Então, É eu que verdade. realmente agradeço por poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência e das minhas sugestões para esse setor. Sim, sim. Aqui no nosso setor, a gente fala que é a praga do bezerro, tá? Depois que pegou a praga do bezerro, não tem jeito mais, não tem jeito mais. Andréia, você poderia compartilhar, né, contar pra gente um pouco sobre a sua experiência e como que ela se relaciona com a indústria de laticínios? Claro, prazer. Bom, sou Andréa Moura, como a Sara já me apresentou. Eu sou química, a minha primeira formação é na área de química, e depois eu fui fazendo outras especializações no marketing, gestão de empresas. Hoje eu sou conselheira, então a gente acaba aprendendo várias coisas para sempre estar aí atualizado no lifelong learning, está na moda, mas é bem por aí. Uhum. E eu estou no setor de alimentos, de ingredientes alimentícios, né, ou seja, dentro da indústria de alimentos, há mais de 30 anos, né? Atuei com vários ingredientes, né, na indústria, fui responsável por trazer empresas europeias para o Brasil e desenvolver aqui também novas unidades em empresas locais, em distribuidores, mas sempre no mercado de alimentos, bebidas, né, mas através dos ingredientes. E aí eu tive a felicidade poder atuar na Arla Foods, ainda quando era Arla Foods, ainda não era Arla Foods Ingredients. Aham. Eu realmente fui ainda funcionária, né, do grupo Arla Foods, quando nós começamos as operações no Brasil na área de ingredientes alimentícios, ou seja, são proteínas lácteas para a indústria em geral. Claro que um dos grandes mercados sempre foi o mercado lácteo, utilizando proteínas lácteas aí para agregar valor a um leite, né? Eu fiquei nesse mercado aí por 15 anos, depois fui para o universo do colágeno, porque depois que eu já aprendi a tomar whey para o resto da minha vida, aí a gente tem que aprender a tomar colágeno também. E aí, no ano passado, eu fiquei um período fora do Brasil, no ano passado eu retornei, e aí decidi investir na minha carreira de consultora, conselheira,
Às vezes a gente ainda faz um trabalho outro como executivo, põe o chapéu e tira. E eu sou realmente apaixonada. Eu gostei dessa do bezerro, vou carregar agora para mim. Obrigada. Me Isso. apoderei. Então, minha experiência vem aí realmente, né, de estar muito dentro das indústrias mesmo, né? E mercado, tendência, por aí. Legal. E para a gente entrar dentro do nosso tema, né, que é comunicação e marketing, mas muito focado assim, em como que a gente pode, o que que a gente espera, né, de você? Eu sei que você não vai trazer uma receita aqui, né, com isso mesmo, receituário prontinho, aqui uma receitinha de bolo, falou, gente, se seguir isso daqui, não tem erro, né? Sei que não existe isso, mas quais são as dicas que a gente espera de você, assim, quais são os conselhos, né, que você daria para nossas indústrias de laticínios em relação à comunicação? E aí, para a gente começar, quais são as principais barreiras, né, que você vê na nossa comunicação, né, nossa, eu digo, entre a indústria de laticínios e o consumidor brasileiro? Então, vamos lá. É um grande desafio. Eu realmente, né, venho aí de 20 anos, né, nesse mercado de proteínas, e é um desafio constante com a fala do benefício. E hoje a gente tem outras falas, né, já de alguns anos, não tem absolutamente nada contra plant-based e qualquer produto, né, para linhas, para pessoas que optam por uma dieta vegetariana ou vegana ou flexitariana, um pouco de cada, não tenho absolutamente nada contra. O meu ponto sempre são as questões do quanto, em questões de nutrição, né, desses Sim. nutrientes todos são entregues. Então, eu acho que teve um momento modismo, depois se acomodou, porque as pessoas têm, né, uma preocupação com a saúde dos animais, e aqui que a gente está falando do mercado lácteo, os animais estão lá, vivinhos, inteirinhos, em pé, e ainda assim existem muito preconceito, porque hoje também a gente tem um viés para falar do ESG. Então, a gente vai falar de Aham. poluição, como se, né, plantar vegetais, gente, eu consumo também, é óbvio. Você não Aham. tivesse defensivos agrícolas poluindo, consumo de água, assim, tem N fatores, mas parece que é muito menos nocivo ou menos impactante, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, você olhar para o que não é de origem animal. Então, eu acho que essa fala na comunicação precisa realmente vir de dentro para fora, da indústria, porque a indústria sabe qual é o benefício nutricional que a gente está entregando ali. Então, sim, tem que estar o tempo todo trazendo esse benefício e comunicando de todas as pontas, né? Lá do bebê recém-nascido, nem todas as crianças podem, né, ter o privilégio de consumir um leite materno, de novo, a gente está falando aí leite, né, animal, somos seres humanos, né, mas não uma origem, não sou uma planta, e a gente permeia a vida toda, né, consumindo leite ou outros derivados lácteos até numa cidade mais adulta. Então, o que eu vejo é que precisa comunicar toda a nossa trajetória da vida e o que o leite e seus derivados representam durante esse caminho. Além de, claro, a gente pode aqui passar a tarde falando do tipo, pode ser um iogurte, ou pode ser um iogurte, né, para comer com colher, ou bebível, tem inúmeras Uhum. opções, né, de proteínas mais concentradas, com maior teor proteico, menor teor proteico, mas o que eu vejo que é fundamental para a indústria de laticínios é realmente entender em cada um dos produtos do seu portfólio, primeiro o leite em si, e depois dentro do seu portfólio, quais são os benefícios nutricionais que podem estar ali. E aí linkar isso com a nossa cadeia, ou eu falei cadeia, perdão, com a nossa trajetória de vida, em cada momento que isso vai fazendo parte da nossa vida. E aí você vai para outro caminho, né? Você vai falar da necessidade para o crescimento, da necessidade para uma dieta cirúrgica, pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, para períodos de gestação ou de amamentação, e para idades mais avançadas, até pela necessidade ou a dificuldade até de mastigar, né,
alguns produtos mais sólidos, com mais dificuldades. Então, tem inúmeros caminhos, olhando para todos os portfólios, para falar desses benefícios. E hoje eu percebo que a indústria de laticínios, eu estou super generalizando, tem algumas empresas que conseguem fazer bem essa comunicação, mas eu percebo que existe uma preocupação maior em combater muito fake news, combater as fake news ou combater as mensagens que são destrutivas para o setor, que é um enfoque maior em falar que não é assim, os animais são bem tratados, isso tem que falar, mas tem que ser uma outra conversa, tem que estar na conversa e não na resposta. Tem que dar a resposta, tem que fazer isso Sim, também. sim. Mas eu entendo que precisa ter uma construção melhor e eu não tenho a menor dúvida que está nos benefícios. Então, olhar individualmente cada nutriente que tem ali e começar a fazer campanhas específicas para falar do todo e do particular em algum lugar. E trazer realmente pessoas, porque é sobre isso, nós somos os consumidores. Então, para trazer todas as fases da nossa vida que a gente se beneficia consumindo proteínas, né? Através, né, do leite e Aham. seus derivados. Então, eu É acho que tem que verdade. aprofundar essa comunicação e realmente investir nela. E aí você pode trazer questões do ESG, né, no bem-estar do Sim. animal, que existem hoje nutrientes, por exemplo, dietas, né, pode ter confinamento, e aí tem o confinamento é melhor, é pior, polui mais, polui menos, né? E tem muitas dietas hoje que são desenvolvidas realmente para diminuir emissões. Então, existe um caminho muito longo, é que precisa realmente trabalhar cada um dos clusters aí nos segmentos da Uhum. indústria para poder entregar melhor essa comunicação. Não sei se eu consegui responder, eu falei muita coisa, mas precisa olhar cada portfólio e olhar o que tem de bom e massificar essa informação através de todos os canais de comunicação aí que estiverem É. disponíveis. Não, assim, e você foi falando e vai surgindo, né? Porque eu vim da indústria, né? E você começa a falar assim, caramba, né? Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, vai nascendo um monte de ideias, né? Mas duas coisas que eu queria fazer uma observação aqui, né? Que a gente falou das bebidas vegetais, eu também não tenho nada contra, mas eu não troco nada pelo leitinho de Sim. verdade. E assim, a gente tem. O que eles não têm? Eles não têm o valor nutricional que a gente tem, né? E eles comunicaram muito bem, né? Olha a proporção. Eu falo assim, o tanto que eles nos incomodam, né? Isso é fato. Né, assim, todo mundo fica com aquele mordidinho, fala assim, mas o leite vegetal tá ali, o leite não, né, a bebida vegetal tá aqui, nhe. Só que eles tiveram um poder de comunicação muito bom. O que esse povo fez para comunicar que a gente precisa de aprender com eles? Então, eu acho que assim, é sempre quando aparecem, né, são novos mercados. Então, sempre quando você tem a oportunidade do novo, você pode contextualizar em cima disso. E a contextualização foi não apenas, fizeram também, mas não apenas para elevar este produto, mas foi em detrimento a outro. Então, isso é o que a gente não precisa fazer. Então, é por isso que o consumidor não é obrigado a entender. Ele é o Sim, consumidor e ele compra aquilo que foi bem vendido para ele em termos de comunicação. Então, o consumidor começa a acreditar que realmente é muito ruim você consumir um produto de origem animal e quaisquer produtos de origem animal, porque você está fazendo muito mal para esse animal e você está fazendo muito mal para o meio ambiente. Isso foi uma construção feita, hoje já percebo que já não é tão massivo, mas lá atrás foi. E isso pegou uma onda em países mais desenvolvidos até que o nosso, que compraram muito essa ideia e depois eles reavaliaram que isso impactaria negócios, porque no fundo é sempre uma questão de economia, aham, impactaria negócios dentro dos seus próprios mercados, porque mercados completamente dependentes de produtos de origem animal, de uma forma geral. E aí isso
aliviou um pouco, mas a gente pegou essa onda. Então, o que eu vejo a gente não precisa ter uma comunicação como aquela. A gente só precisa trazer a nossa comunicação. A gente não precisa comparar, olha, se você consumir uma bebida com um produto de origem vegetal, ele tem menos aminoácidos que podem potencializar e favorecer N coisas, né? Desde Aham. síntese muscular até uma serotonina, toda a nossa questão de bem-estar, enfim. Você não precisa ir nesse caminho. O que você tem que fazer é exatamente ressaltar esses benefícios que a gente tem, como se esse outro mercado não incomodasse. Na verdade, ele não é tão grande como parece, né? A expectativa é de que seja Eu falo que ele muito é, maior. eu falo que ele é igual biscoito de polvilho, né? Ele faz muito barulho. E a gente cai, né? E a gente cai nessa. Mas E parece que tem que ser, né? Tem que ser. Evidentemente, o consumo de proteínas de origem animal é muitíssimo superior. Mas, enfim, existe, está lá, que acaba que viram cases, empresas são premiadas, porque quando a gente fala de inovação, e acho que esse é um ponto também para a gente trazer aqui, quando a gente fala de inovação, e aí você tem um iogurte, e aí inovou no sabor, inovou no formato da embalagem, tem inovação no nosso caminho, eu acho que é um pouco por aí. Então, quando aparecem esses outros produtos dessa outra origem, é bastante disruptivo, né? Vão aparecendo, olha, eu posso ter, para mim não é leite, posso ter um leite sem leite, sem, né? Então não é leite, é uma qualquer outra coisa, né? Tem outro nome isso. E isso cria na cabeça das pessoas um conceito de que é uau. Outro dia eu vi um produto no mercado, eu estou concluindo um MBA em ESG, e aí no grupo, né, de estudos colocaram um produto no mercado já, de uma marca famosa, embalagem UHT, e aí tinha no rótulo que eles combatiam emissões e etc. Ele falou, mas combate como? Combate quanto? Então, às vezes, a embalagem aceita, nem bem fácil assim, não, mas às uhum. vezes se colocam informações que o público que é leigo só olha aquele monte de informações e fala, nossa, isso deve ser muito bom, porque está escrito aqui, Aham. né? Então, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, tem que fazer o que a legislação permite, mas precisa comunicar mais, né? Precisa Verdade. realmente olhar para todos esses valores que tem os produtos lácteos para trazer. E a gente, né, não estou falando de mim especificamente, mas a gente tem no mercado muitas pessoas que podem entrar nessa profundamente, porque existe também na indústria, olha, esse não é o meu core business, eu não posso Uhum. mexer no core business da empresa, a nossa comunicação é assim, sempre foi assim, toda a vida, tá bom, mas as coisas mudam, né? Você talvez possa Verdade. flexibilizar algumas pequenas coisas, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, né? Isso é meio óbvio. Então, tem muito profissional hoje no mercado que pode trazer algumas ideias, não só na inovação, né? Como inovar, também tem técnica para inovar, mas principalmente como comunicar. E a inovação, de novo, não é só mudar um sabor, um formato de embalagem, é um todo. Às vezes é encontrar um nicho, um Sim, mercado dá sim. trabalho, um novo mercado dá trabalho, custa, Verdade. mas eles entraram, né? O produto de origem vegetal entrou num novo mercado, né? No Oceano Azul ali. Então tem oceanos ainda. Verdade. Você falou uma palavra que eu acho que o nosso setor precisa de falar mais dela, né? Que é inovação. E é muito isso, né? Falar, mas eu sempre fiz meu leite UHT nessa embalagem aqui, né? Eu não inseri nenhuma outra informação nutricional nele, é isso mesmo, né? Meu iogurte ou minha bebida láctea, já tem 30 anos que eu produzo desse jeito. Então, assim, eu acho que você falou exatamente
é o que a gente precisa de ouvir, né? Olha, não é isso, né? Assim, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o consumidor, né? O quanto que eu preciso de acompanhar as tendências, né? Porque no final das contas eu preciso de atender o consumidor. O que ele está fazendo, né? Qual que é o comportamento dele, né? Quais são as tendências de comportamento, quais são as tendências de consumo. Então a gente precisa de estar atento se a gente quiser ficar no mercado, porque igual você falou, é quem comunica que leva, né? Assim, a parte nutricional pode ter muita gente, igual você falou, assim, as novidades, sempre, toda novidade vai chamar a atenção, eu vou experimentar, né? Tem essa parcela da população que vai querer experimentar, deixa eu lá saber se realmente é gostoso, deixa eu saber como é que é, deixa eu provar, né? Deixa eu viver a experiência. Só que assim, tem gente que pela comunicação, igual você falou, pela embalagem, ele vai continuar consumindo aquilo ali, porque o que está escrito ali para ele virou verdade, né? E aí a gente tem todas as redes sociais que tem um poder muito grande de comunicação. Então, antigamente a gente tinha a Globo, o SBT, a Record. Hoje em dia nós temos o Papo de Laticínios, né? Então, assim, todo mundo virou um canal de comunicação. Isso é muito bom para um lado, mas por outro lado a gente tem muitas pessoas né, os que têm milhões de seguidores, eles viram os donos da verdade. E o nosso setor pode se prejudicar com isso. Então, assim, a gente precisa mesmo de estar atenta, a gente precisa de inovar, a gente precisa de acreditar nisso, sabe, Andréia? Eu acho que a gente precisa de falar muito isso, porque a gente precisa de acreditar. Eu preciso de acreditar em inovação. E aí você estava falando, né, sobre as fases da vida, e eu fiquei imaginando, caramba, e é mesmo, né? Imagina, você pode contar uma história, né? Pode criar uma linha do tempo ali, contando a história toda com laticínios, né? Fazendo parte. Você nasce, você toma os leites lá, que eu não sei o nome, que eu não tenho filho, mas tipo leite ninho, né? Aí você... Aí vai fica criança, toma iogurte, leva lanchinho pra escola, aí vira adolescente, sai pra comer pizza, sai pra tomar sorvete, aí vai pro trabalho, tem os lanchinhos que você vai levar pro trabalho, as bebidas, o iogurte, aí você vai pra academia, você toma whey protein, e aí você vai pro trabalho, você pode fazer uma festa, você vai ter salgadinhos recheados de queijo, entendeu? Assim, aí você vai ficando mais, né, mais idoso, você tem as bebidas que são ricas em vários nutrientes que te ajudam ali no cálcio, não sei no que, né? Vários nutrientes que colaboram. Então, assim, realmente você pode criar uma linha do tempo, contar uma história e incentivar o consumo, né? Porque é fato, a gente não vive sem, assim, todos os dias alguém consome algum tipo de... Só os nossos amigos veganos, vegetarianos aí que não, mas mesmo assim eles têm produtos que imitam os nossos, né? Então, assim, eu achei espetacular quando você falou isso, assim, minha cabeça já ferveu de ideias aqui. Mas é sobre isso, a gente esquece, porque às vezes um latino, por exemplo, pode ter uma linha de iogurtes infantil. Então, ele vai lá, tem uma preocupação com o cálcio, com o ferro, algumas vitaminas e outros minerais também que são importantes, né, em todas as fases, mas às vezes específico, nichado para aquele produto, e acaba ali como se realmente esta pessoa não fosse passar por outras fases. Então, você trouxe inúmeros exemplos aí, que você pode ter os queijinhos que você come, que são pequenos lanchinhos. E aí você não está falando só, né, de crianças, porque ele é gostosinho, ele é pequenininho. Qualquer um de nós. Né? A nossa necessidade diária proteica é imensa. E quanto mais velho a gente vai ficando, ela vai aumentando proporcionalmente. Porque a gente precisa manter nossos músculos, senão a gente vai perdendo, né, toda a nossa força, né? A gente tem um processo de sarcopenia, que é esse processo de perda de massa muscular pela idade, por uma enfermidade. Então, mesmo quem não pratica atividade física, necessita, né, dessa dieta mais rica. E, realmente, existe um portfólio de produtos, mas a comunicação não é tão boa. Hoje a gente tem, por exemplo, essas bebidas prontas para o consumo, tá tudo lá escrito whey, 15 gramas e tantos gramas e etc., as pessoas olham, hoje é bem acessível uma embalagem dessa, há alguns anos custaria, sei lá, R$ 20, são 250 mililitros. Hoje você compra por 8, 9, 10, tem várias marcas que estão, vários laticínios terceirizando para grandes marcas que encontraram aí um nicho, e aí esse produto começa a ficar mainstream,
né? Quando a gente trouxe esse conceito, e quem traz os conceitos das tendências é a indústria de ingredientes. Não existe o Verdade. consumidor falar, eu imaginei que eu vou querer consumir. Não existe isso. A indústria de ingredientes, não é a indústria alimentícia, a indústria de ingredientes, passa toda a vida buscando inovar em ingredientes, buscando melhorias, buscando informação, fazendo estudo clínico para realmente comprovar benefícios, que cria a possibilidade de utilizar esses ingredientes em determinados produtos e vai para o mercado e divulga. E aí isso vai virando tendência, né? Você tem países que são mais aptos são muito early adopters, né? São os primeiros que utilizam. Então, você já sabe os países que têm essa característica. Às vezes, não é nem no país, dentro do... Não são outros países, é dentro do nosso próprio país. A gente tem cidades dentro do Brasil que são cidades que são testes, né? Se aquilo funcionar ali, funciona em outro lugar. Isso funciona para tecnologia, isso funciona para alimentos, isso funciona para logística. Tem várias formas. Então, a indústria desenvolve, faz lá, né, um bate-papo, que a gente chama de brainstorm, um bate-papo de todo mundo, e todo mundo vai trazendo suas ideias. Às vezes a gente faz isso com a indústria alimentícia também. O que você acha que poderia ser interessante? O grande para desenvolver um ingrediente. Pode ser 1, 2 anos, tem questões regulatórias, tem de tudo aí. Você pode desenvolver o produto, mas às vezes você não pode comunicar na embalagem, a função está lá, o benefício está lá, mas às vezes você não consegue comunicar. Então, como funciona? Então, aí a tendência acaba sendo criada, porque na Europa, isso, nos Estados Unidos, aquilo, ou na Ásia, não sei o quê. E aí os países vão trocando essas informações e isso vira tendência. Então, o que nós precisamos fazer é, obviamente, olhar para essas tendências, elas precisam sempre serem adaptadas para a nossa realidade, mas a gente também gera tendência. A gente também tem coisas, produtos diversos, não só desse setor, que criaram tendências para outros países. E aí, passo atrás, voltando nas bebidas prontas para o consumo, então, hoje você tem uma facilidade. Lá atrás, há muitos anos, quando a gente trouxe esse conceito para o Brasil, ele não funcionava. Ele não funcionava de jeito nenhum, porque as pessoas começavam a comparar qual. Bom, primeiro que para produzir você precisava de um batch grande, porque primeiro olhou-se só para o mercado de nutrição esportiva. Ah, eu tomo um shakezinho do whey quando eu saio do meu treino. Ao invés de eu sair com minha shakeira chacoalhando, eu já tomo essa bebidinha pronta, tá perfeito. Então a ideia eram doses maiores e elas ficam caras, elas passam a não ser acessíveis, porque a pessoa faz a conta, se eu comprar um pote de whey lá e eu tiver 30 doses no mês, eu gastei, vou inventar qualquer valor, eu gastei por dose R$ 10. E esse produto custa 20. Não quero. É muito caro. Eu posso andar com meu shakeira para lá e para cá. E aí, ao longo do tempo, que levou anos para isso acontecer, a indústria láctea, e não a indústria de suplemento para nutrição esportiva, comprou o conceito. Por quê? Porque alguém um dia foi lá e fez. Não deu certo, porque tinha que fazer muito grande, a escala era enorme, o mercado não conhecia, ficava caro, e morreu na praia, porque inovação tem isso, quando você está muito... Se a sua situação não é muito boa, você não pode investir todas essas fichas na inovação, porque se ela não der certo, você quebra, literalmente. Então, você tem que inovar quando você está financeiramente muito bem, porque você não sabe o tempo em que esse resultado vai acontecer, se vai acontecer. Tomara que sim, né? E aí o que aconteceu é que a indústria realmente de laticínios foi quem abraçou esse projeto há alguns anos e criou para um mercado. Tinha uma conversa para a nutrição esportiva fortíssima, mas produto refrigerado. Então, ele tinha que estar num mercado de supermercados. E aí ele entra numa linha mainstream. Quando ele entra numa linha mainstream, eu estou no supermercado lá com o meu carrinho, eu passo, olho, e eu não sei o que é. E aí ele é caro comparado com o iogurte, né? Mas eu não estou muito atenta que tem uma dose proteica muito maior. Então, passam muitos anos, aí você tem que uma indústria muito grande de laticínios perceber que aquilo era um negócio bom
Aí ela leva muito tempo para desenvolver também, porque ela é muito grande, e aí Uhum. ela faz um marketing mais massivo e começa a entrar nos prescritores. E aí a gente começa a ganhar força. Quando os nossos produtos têm um apoio de um prescritor, seja um médico, seja um nutricionista, o consumidor, que é leigo, que não é obrigado a entender, ele aceita. Se eu falar para minha mãe que ela tem que tomar whey todo dia, ela não toma, mas se o doutor Marco falou, ela vai lá e ela toma. É isso Então, a mesmo. gente tem essa necessidade, dessa aproximação também para comunicar e capacitar esses prescritores. Não necessariamente todos eles sabem, né? Se eu vou falar Exato. com, sei lá, vou falar com um nutricionista ou um endocrinologista, ou vou falar com um cardiologista, ou vou falar com um dermatologista, uns sabem mais, outros sabem o que escutam. Então, é Uhum. importante que a gente também entenda que as coisas vão aparecendo, essas inovações aparecem quando alguém massivamente aposta, leva anos, mas quando chega a um consumidor. Porque hoje muitas pessoas vão para um supermercado e está lá cheio de produtos, mas é uma embalagem também um HT, já não precisa estar numa linha de frios, Uhum. facilita, né? Facilita o prazo, a vida útil do produto, facilita o espaço na gôndola, que começam com espaços pequenos, agora você pode escolher o sabor que você Sim. quiser. E aí as pessoas um dia vão lá e compram para testar. E aí elas começam a entender, se alguém diz, olha, você faz no meio do dia, eu não treino, né? Mas no meio do Uhum. dia, entre o seu café da manhã e o seu almoço, você consome este produto que tem um teor proteico bom que vai ajudar aí no fortalecimento dos seus músculos ou dos seus ossos, tal. Isso vai fazer com que você continue caminhando. E aí a Uhum. gente começa a criar categorias. Então, é nesse lugar que a indústria precisa estar, né? É nessa atenção que a indústria precisa estar. Porque a gente acaba escutando, o preço do leite, que caiu, porque subiu, porque não sei o quê, os derivados, porque a embalagem, e a gente vai ter sempre. Sim. Agora, quando o consumidor compra, né, é claro que são faixas, né, de classes sociais que você vai atender, né, as linhas mais commodities e as linhas mais premium, da metade para cima, você começa a ter menos crise, né? Da metade para cima, quem Aham. gosta de um produto que custa R$ 10 e consome 3 vezes por semana, continua, mesmo que ele suba para 11, a gente está falando dez por Sim. cento de aumento. Sim, A sim. pessoa continua consumindo. Nas classes mais baixas, é óbvio que não. Tem 2% de variação aí de faixa de renda. As pessoas já tiram o iogurte, já tiram o biscoito, elas Sim. vão para o arroz e feijão e a cesta básica mesmo. Entendeu? Sim, sim. Então, a gente tem que entender o nosso consumidor de uma maneira bem mais ampla, para entender em Sim, que sim. categoria está cada um, em que faixa etária está cada um. Então, você falou que inovação não dá para. Deixa eu ver se eu consigo explicar direito aqui, né? Do que eu entendi. Se a pessoa tá trabalhando, você olha, tá bom, tô aqui, quero lançar um produto novo, vou repaginar aqui meu mix e tal. Só que você falou que para ele tomar essa decisão, ele precisa de estar do meio para cima, né? Ele precisa de ter uma grana ali, né? Tá seguro da decisão que ele tá tomando, porque se ele errar, ele pode quebrar. E aí, você que está no mercado há bastante tempo de ingredientes, eu sei que vocês acompanham tudo isso muito de perto. Você acha que está mais fácil inovar agora? Né? Eu falo porque agora você citou mesmo os médicos, né, que tem muito mais especialidades e que te ajudam nessa prescrição. Olha, se você tomar um whey, se você tomar um iogurte, hoje você abre, por exemplo, quando eu abro o meu TikTok, receitinha lá, iogurte com 2 ingredientes, né? Os nutricionistas, os médicos indicando, iogurte com 2 ingredientes apenas, desnatado. Você vai colocar uma chia, sei lá o quê, uma fibra. Então, assim, você tem muito mais especialistas, né, de saúde, nutricionistas médicos e outros, até os de pele, né, falam muito pra gente agora sobre saúde. E você tem facilidade de coletar informações, né? Você tem muito mais formulários disponíveis, você tem as redes sociais. Tá mais barato ou ainda assim é um risco muito alto inovar?
Não, então, eu vou até. Foi ótimo você perguntar para não deixar um erro aqui na minha comunicação. A gente tem vários tipos de inovação. Uhum, Essa que eu falei, a disruptiva, eu vou deixar lá por último. tá. Então, você tem uma inovação que é de baixo custo, por exemplo, você tem uma linha de iogurtes, por exemplo. E aí você tem, às vezes, algum, o que funciona muito bem hoje, né, que a gente fala desse aproveitamento, né, de produtos, do tal do upcycling, eu acho que é fundamental, é um termo incrível, muito real dentro da nossa indústria. Você tem o leite, daí você tem o queijo, aí você tem o soro, tudo isso, né, um produto que é derivado do outro, o soro já é um subproduto que vira um produto e pode ser aplicado em vários outros lugares. Essa é uma comunicação bem importante, sabe? Dessa Aham. conversa do reaproveitamento, eu acho que é uma conversa boa, mas vamos só voltando para a inovação. Então, eu tenho uma linha, produzo queijos, por exemplo, e aí eu tenho como subproduto soro, e eu posso concentrar esse soro para fazer alguma coisa, usar de forma líquida ou secar esse soro, tem algumas formas de utilizar. E aí eu posso lançar um produto de baixo custo com essa matéria-prima, porque ela tem um teor proteico menor, mas ela atinge pessoas ou populações que precisam, né, de alguma fonte láctea, porque tem algum carboidrato que para algumas pessoas não é bom, porque a lactose, algumas pessoas são intolerantes, mas vamos pensar que não somos todos intolerantes, né? Então, que Sim. elas podem, né, se beneficiar, né, deste carboidrato, que tem seus benefícios. Dietas infantis são riquíssimas em lactose. Tem que ter lactose, né? É um açúcar bom, né, do leite. Aham. Então, você pode ter uma inovação que ela vem através de um subproduto, você gera um produto mais econômico e você lança, e produtos similares a outros no mercado. Então, esse tipo de inovação, ela tem um custo menor, ela já foi testada no mercado, ela é uma inovação para a sua empresa, mas ela não é uma inovação para o mercado. Então, o mercado já testou, já aprovou. Claro que é uma marca nova, claro que tem custo para entrar, você está ocupando um espaço, né, um market share que já existe, então você tem um tempo, né, de maturação desse negócio e um preço que tem que ser um pouquinho menor, porque você está entrando no mercado que já existe e não é o produto premium, então ele tem que entrar pelo preço que o mercado paga. Então, esse tipo de inovação, os riscos são muito baixos. Aí você tem uma inovação que é de um novo mercado, mas que não é um novo mercado completamente disruptivo. Ela não é uma inovação de um produto de subproduto ou de um produto mais barato. Ela é de um novo mercado dentro do seu próprio portfólio. Então, eu posso ter uma linha, por exemplo, sei lá, rica para um iogurte específico que já existe dentro do meu portfólio, mas aí eu quero ter uma linha específica para gestantes. Estou inventando qualquer coisa, né? Aham. Gestantes ou lactantes, e aí eu preciso, dentro dessa linha, ter algumas vitaminas, alguns minerais que, lógico, né, dentro de tudo que é aprovado e, né, pelos órgãos regulatórios, e aí eu trago esse produto para dentro da minha linha, ele pode ser um produto diferenciado do mercado, não exatamente há várias opções, ele é um produto mais caro para a minha própria linha, para o meu próprio portfólio. Então, ele é uma inovação, ele é uma inovação dentro da minha empresa, ele é uma inovação para o mercado, porque tem poucas opções como essa, tão nichados, e aí você também tem lá os riscos como qualquer negócio, mas são riscos menores, eles são mais controlados. E aí, quando a gente tem a inovação disruptiva, que é criar um novo mercado, criar uma nova forma de consumo, um novo modelo de produto ou serviço, essa inovação é que ela deixa o melhor resultado se ela tiver êxito. Então, Sim. ela é a inovação que você tem realmente que fazer com muita segurança e num prazo mais longo, né, de lançamento. Às vezes fala, puxa, se eu perder o time, porque às vezes é até um produto sazonal, tem que lançar num determinado período do ano, se eu perder esse time, eu só vou poder fazer isso no ano que vem. Isso é um fato.
mas é um tipo de inovação que essa é a inovação que demanda dinheiro, né? Demanda muitas vezes tecnologia, ou demanda profissionais muito especialistas, ou um estudo clínico, não sei, né, de mercado, ou embalagens, tem várias formas de você fazer essa inovação, só que ela está criando um novo mercado. Então, você tem um período de teste do mercado, então a comunicação tem que ser muito bem feita para que as pessoas tenham a curiosidade de comprar. E você só vai ter êxito, isso até trazendo a sua conversa aí do plant-based lá atrás, produtos, né, à base de Uhum, vegetais, as pessoas fazem a primeira compra para testar. E se sim. elas não gostarem da textura, do sabor, porque benefício ela não consegue identificar, né, num consumo único, Aham. ela não faz a recompra. Então, às vezes, o produto lança e, bum, faz uma comunicação ótima, vende, vende, vende. E aí não tem a recompra. Aí é o problema. Porque o sucesso do lançamento é só quando a gente tem realmente a recompra. Porque no lançamento você pode vender um montão, tá entrando no mercado, tá divulgando. Então, esse é o risco que, às vezes, algumas empresas investem tanto dinheiro num projeto no momento em que elas não estão economicamente muito saudáveis. E aí elas colocam toda a expectativa em cima daquilo. Às vezes é um produtaço, só que às vezes não é naquele momento. Ele vai acontecer 5 anos depois, 10 anos depois. Para quem não sabe, cápsulas Nespresso foram um fiasco o lançamento. É E ela foi verdade. relançada, sei lá, tipo, 10 anos depois. E hoje é um sucesso. Então, às vezes, é o time. Então, só corrigindo, né, para não deixar aqui uma informação Não, equivocada, mas foi ótima a a sua inovação, explicação. ela é importante, né? Ter uma equipe de inovação, ter coragem para inovar. Porque, de novo, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados ou piores, né? Porque seu concorrente pode estar lá olhando para coisas que você não está olhando. E aí, a hora que você tentar, já é tarde. Então, É é só para verdade. estar atento. Então, inovação é muito importante. Ter mentes abertas, né? Contratar aquela pessoa mais disruptiva, não significa que ela vai fazer tudo o que ela pensa em fazer, mas ela realmente vai lá e provoca o status quo. E é para pensar, porque se for para fazer igual, não precisa contratar talentos da inovação, né? É verdade, verdade. Mas foi ótima a sua explicação, Andréia. E aí você falou de uma coisa aí que é muito importante, que a gente precisa de explorar muito, que é sabor, né? A parte nutricional é muito importante também, mas eu acho assim, no final das contas, é claro que a gente se preocupa muito com a saúde, mas no final das contas você quer provar um negócio e fala, que delícia! Que gostoso, né? Amanhã eu quero de novo, né? Se as bebidas forem saborosas, amanhã você quer de novo. Se o iogurte for saboroso, amanhã você quer de novo. Então, assim, a gente precisa explorar mais isso porque a gente tem isso, né? A gente tem. Quem que vai fazer um queijo, sei lá, uma mussarela de leite, de sei lá o que eles fazem lá, os veganos, com o mesmo sabor que vai proporcionar numa pizza igual a gente faz? Assim, então. Sabe um negócio que não tem jeito? Por mais que eles usem milhões de ingredientes, que já sai da parte saudável da coisa, né? Por mais que eles usem milhões de ingredientes, eles não vão atingir o nosso sabor, né? Eles não vão conseguir produzir um queijo gorgonzola, né? Um Exato. parmesão, né? E olha o que aquele sabor proporciona de prazer pra gente, né? Uhum. Um iogurte grego. Então, assim, a gente precisa, sei lá, eu bato muito nisso, sabe? Eu acho que sabor é um negócio que a gente precisa de explorar, porque a gente guarda, né? Você comer um negócio gostoso, não adianta, você quer de novo. Está certíssima, memória afetiva. A gente tem uma riqueza de frutas no nosso país, se a gente olhar, né, para o que é, né, para as nossas linhas doces e para olhando para os salgados, queijos, enfim. Nossa, a gente tem uma variedade de texturas, porque esse sabor não vem só, né, do sabor, ele é da Uhum. textura, né, desse mouthfeel que a gente chama, que é o que preenche a nossa boca. Essa memória afetiva, se a gente ficar aqui falando, a gente pode lembrar coisas lá da nossa infância, de um não sei o que eu comi, são uma pizza, um queijo quente, numa padaria no meio da estrada, sei lá, né, num restaurante de estrada, e são memórias afetivas. Então,
o que você traz é muito importante. Os sabores, então, voltando, né, com a história da inovação, eu falei, a inovação não é só mudar sabor. Não, não é só mudar sabor, mas o sabor é fundamental. O sabor, a textura, são fundamentais. E a gente tem características específicas, né? Cada um dos povos aí tem suas características do que a gente gosta. Se é mais fluido, se é menos fluido, se tem uma textura mais rugosa ou menos rugosa, tudo isso faz muita diferença. Por isso que a gente vê hoje os nossos queijos fazendo sucesso fora do Brasil. Vamos falar de marcas especificamente, né? A gente tem uma categoria que é o catupiry, que criou esse tipo de requeijão, né? Porque a gente consegue Sim. dar um outro nome, que ninguém consegue entender como é que é esse negócio, e é maravilhoso, né? Tipo, aqui em casa não entra uma Sim. pizza assim, um catupiry, mas De é isso. verdade, né? Um catupiry Então de a gente tem verdade. muita coisa nossa aqui para explorar também, né? Sim, Mas o sabor sim. é fundamental. É É, fundamental. Não dá para negligenciar a atenção com sabor e textura, né? Como você morde, quantas vezes você mastiga. uhum, E hoje tem muito equipamento para fazer isso até, né? Tem vários equipamentos que vão lá analisar, e aí você consegue falar, essa textura pode ser mais assim, pode ser menos assada. É, então, é tem muita coisa verdade. boa. Tá, André, é tanta coisa que não dá vontade nem de terminar o episódio, porque a gente pode explorar tantos assuntos, né? Mas antes de eu ir para a minha pergunta final, eu queria só fazer um outro comentário com você. Porque você foi falando e eu fiquei lembrando, né? Por exemplo, a gente vê essas lojas de produtos naturais, né? Aqui na minha cidade mesmo começou a abrir lojas de produtos naturais. E aí eu entro nas lojas de produtos naturais pensando, deixa eu ver o que eu vou achar aqui da parte de leite, né? Natural. Natural. E aí, assim, é muito o que. Não tem. Eu não sei, assim, eu não sei onde que tá essa falha, sabe? Porque quando você vê uma loja lá, natural, produtos naturais, que você entra, né? Dificilmente você vai achar um queijo, né? Eu tô te falando, assim, desse boom que teve dessas lojinhas de suplementos, principalmente, né? Que acabam vendendo mais coisas. Aí você não tem. Por exemplo, se você achar um, um kefir, é de água, né? Um kombucha é de água. Os queijos que tem lá são veganos. Então, assim, quanto que a gente precisa de trabalhar nisso também? O fato de ser uma loja de produto natural, por que eu não posso estar presente lá? Né? Como é que eu preciso de comunicar com esse setor para poder mostrar? Foi, gente, não, mãe, né? Se não está vendendo whey protein, né? Ou se está vendendo whey protein só vegano, né? Então, assim, eu acho que tem esse mundo aí. É porque eu só quis comentar isso porque eu lembrei, falei, olha, eu acho que eu fico indignada com esses negócios. Adorei. Adorei, adorei. Nunca tinha pensado dessa forma como você trouxe, nunca mesmo, mas faz todo sentido. A gente tem uma comunicação bastante atravessada, porque é assim, hoje a gente tem toda a comunicação que a gente quiser na internet, nas redes sociais, as boas e as péssimas, as verdadeiras e as fakes. Então, filtrar isso é difícil. E aí a Sim. gente tem um movimento, né, dos ultraprocessados. Nossa Senhora, que preguiça que eu tenho dos ultraprocessados. Aham. É uma história. Então, assim, aquele pão que eu consumo de manhã, né, que 50% da farinha é integral e rarará, ele tem um monte de ingredientes. Se olhar aquele pão, cara, ele é tão saudávelzinho, mas ele entra no, ele pode ser olhado como ultraprocessado, porque ele tem um processo térmico, ele tem um número grande de ingredientes, e é óbvio que você tem que ter conservante. Gente, como é que eu posso consumir um pão, né? Já voltei para o lado. Como é que eu Aham. posso consumir um pão que não tem um conservante? Eu vou morrer intoxicada, né? Por algum micro-organismo que está lá na Sim. farinha, assim como os nossos lácteos. Então, tem Sim. essa avalanche, né? De coisas que vão para a internet, para as redes sociais, e que os ultraprocessados, né? E aí, voltando, indo aí para essas lojas que eu realmente nunca tinha pensado nisso, entra nesse universo, né? Entra os queijos, eles entram nesse mundo. E você trouxe bem, o whey, não existe whey protein vegano. Como é que o produto é de origem?
Animal, como é que ele pode ser vegetal? Aí eu peguei os aminoácidos e fiz um mix. Meu amigo, não Você tá funciona bebendo só assim. um Você pode pozinho, né? se quiser, ele vai ficar mais ou menos ali. Toma BCA, então, já tá bom, ele já ajuda. Então, não existe mesmo. Então, eu acho que vai muito nesse universo. E aí, vou trazer de novo, então, aí meio como provocação aí para a indústria, para que vocês consigam se comunicar. Se a gente nada de acordo com a maré, né? Então, se hoje a comunicação está nas redes sociais, né? Boas ou ruins, né? Vamos entender que a comunicação está lá. É ali que vocês precisam aprender a se comunicar também. Então, vocês não precisam apenas investir em gigantes influencers, né? Vou dar um Ari Fontoura tomando um leitinho, comendo um queijinho, até porque ele custa uma fortuna, ele ficou famosíssimo na Aham, pandemia. Ele acho que nem imaginava, ninguém imaginaria, né? Mas você não sim. precisa ter este, ou a Alice, a menininha lá que mora no Reino Unido, muito fofíssima, consumindo Aham. algum produto de acordo com a faixa etária dela. Existem inúmeras pessoas que são os micro e os nano influencers que fazem esse efeito muito impactante. Então, eu morei nos Estados Unidos, né? Eu queria entender, um cliente muito grande estava no mercado de colágenos, o maior consumidor global, né, está nos Estados Unidos, e tem uma empresa imensa, foi comprada pela Nestlé, e eu era negociadora global para a Nestlé, e acabei indo para lá, né, para cuidar principalmente dessa conta, entre outras atividades que eu tinha lá, eu tinha que cuidar desse maior cliente global do grupo, né, estava no período de Uhum. capital aberto, enfim. Bom, e aí eu queria entender como que aquela empresa tinha crescido tão rápido, uma empresa de suplementos também. Como aquela empresa tinha crescido, eu nunca tinha visto dentro de toda uma história de whey, eu nunca vi nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum, nem menos ainda no Brasil, uma empresa que cresceu tão rápido. Bom, chego nos Estados Unidos, começo a receber um monte de convites para ser influencer, embaixadora, né? No meu Aham. Instagram. Eu tenho 1.000 seguidores, quem sou eu? Ninguém me conhece. Começa, mas era muito, era para vender óculos, para vender joias, para vender até suplementos, sapatos. Eu falava, gente, eu nem tenho tempo para isso. Obrigada, mas, tipo, cara, eu tenho 1.000 seguidores, por que estão me Aham. chamando? Como já nessa conversa aí. Mas assim, eu tô falando que eu cheguei e eu recebi, sei lá, de imediato 50, 60 convites. Aham. Como? Como? Sou. Então, um dia, né, nesse cliente muito grande, conversando, né, com o pessoal da área de marketing, né, eu navegava em vários departamentos, e numa das reuniões eles contaram que eles tinham, além de uma super famosa lá, do grupo Friends, eles tinham mais de 10.000 influencers. Eu, oi? Como assim? Então, olha a estratégia. Gente, americano é muito bom, né, de consumo massivo. Aham. Não vou nem falar do consumo que não é necessário, né? Tem, né, o excesso. Aham. Mas eles identificam pessoas que têm engajamento alto na internet. Então, vamos supor, uma pessoa que tem 1.000 seguidores posta uma foto e tem lá 100, 120 likes. Então, assim, além desse engajamento aí de mais de 10% da rede dessa pessoa, essa Uhum. entrega de impressão apareceu em mais outros lugares, que não necessariamente a pessoa foi lá e engajou, né? Então, de Sim. 10% pode ter sido 20, 30%. Sim, sim. Isso você consegue ver, né? Sei lá, né? Gerador de conteúdo e tal, você consegue ver. E aí eles chamam essas pessoas e a estratégia é, eles não pagam nada. Eles entregam lá potão de colágeno ao mês, a pessoa tem lá que fazer algumas entregas, e são entregas completamente domésticas. Só Sim, que o sim. público que segue essas pessoas, essas 500, 1.000, sei lá, 2.000, acreditam muito nessa pessoa e falam, Sim. nossa, não é que ela tem uma pele boa, ela consome esse colágeno aí, acho que eu vou comprar também. Olha, não é que essa pessoa emagreceu um produto lá, né? Eu vou comprar Uhum. também. O cabelo até que é legal, eu vou comprar também. E aí as coisas vão viralizando. E aí, qual é o custo dessa empresa? Gente, olha que dica de ouro, eu estou dando isso de graça aqui. Qual é o custo? O custo dessa empresa
o envio do produto, né, o frete para entregar e o produto. Então, ela começa a ter um volume maior de produção, ela consome produtos, né, matérias-primas, né, do ecossistema dela de fabricação a preços melhores, porque ela está aumentando o volume de compra. E ela não está aumentando o volume de compra exclusivamente porque ela está vendendo, ela está doando, não está doando, isso é ação de marketing. Então, esse custo do marketing não fica só lá com os famosos, né? Quanto fulano cobra por mês, por ano, sei lá, para dar a cara e falar, eu uso esse produto e tal. Essa pessoa está feliz da vida porque ela ganhou um suplemento que custa lá $50, 450 gramas por mês. Entende? Então, vem muito dessa fala. Então, vamos falar com prescritores e vamos falar com influencers, mas uma comunicação certa, claro. A empresa tem que orientar como essa comunicação tem que ser feita. Mas ela não precisa ir lá gravar, ela não precisa ir lá filmar nada, entendeu? Sim. Acho que isso pode ser um modelo, ninguém precisa ter 10 mil influencers, né? Mas isso pode ser um modelo crível, porque eu confio na Sara, e se a Sara está dizendo que esse produto aqui é bom para o pet dela, eu também tenho um pet, vou comprar também. E assim as coisas acontecem. Então, a gente tem que navegar de acordo com a maré mesmo. Se o mundo está na rede social, vamos fazer a nossa parte direito, fazer a nossa parte lá também. Eu achei espetacular isso, André, espetacular, porque é como se ele fosse criando vários nichozinhos, assim, né? Porque, igual você falou, quem tá na minha rede, né, eu que não sou famosa, são pessoas que acreditam, que gostam de mim, e que se eu falasse, se a Sara pareceu muito mais bonita algum dia aí, né, falar, a Sara realmente, né? Então, caramba, realmente é uma estratégia espetacular, viu? Isso, realmente é muito simples, né? Muito simples. Você tem seu dinheiro? Ok, eu tenho meu dinheiro para fazer eventos, para fazer campanha de publicidade, para pagar, sei lá, tabloide, supermercado, nem sei se isso chama assim mesmo. Eu posso pegar uma parte disso e trabalhar, claro, você tem que identificar as pessoas, você tem que ter gente que saiba fazer isso, contrata uma agência, contrata um especialista aí no marketing, para fazer isso, para identificar essas pessoas. E também você manda um mês, faz um contrato pequeno, e se não der certo, você contrata outro. Mas aquelas pessoas que viram essa primeira pessoa, talvez elas já tenham comprado. E aí, se elas gostarem do sabor, da textura, se dentro de um prazo elas começarem a identificar o benefício, elas compram, continuarão comprando. É realmente uma estratégia. Eu vou falar assim, né? É difícil afirmar as coisas aqui barata, mas de qualquer forma é uma estratégia mais barata, né? Do que você pegar um grande um influencer aí, porque esse povo, né? Um povo que tem milhões aí de seguidores, eles não são baratos, né? E também são muito assediados, né? Já tem um monte de gente, um monte de marca, e as coisas podem ser mais regionais, né? Você pode fazer coisas como se você pegasse... Exato. Exatamente. Você pega a Xuxa do Nordeste lá, que eu tinha um programa da TV. E pronto, não estou dizendo que ela seja barata, né? Mas ela deve custar um pouco menos que a Xuxa, a original, né? Um comercial verdade. de TV, quanto custa, né? Vincular? Pô, eu já fiz isso. São segundos, uma fortuna. Fazer o comercial é até muito mais barato que pôr ele no ar, né? Sim, verdade. André, que legal, que papo gostoso, viu? Eu adorei, né? E pra gente fechar, você quer, né, falar assim, olha, o meu conselho, apesar de que você já deu vários aqui, né, entregou muita coisa pra gente, mas tem uma fala sua que você queira deixar, né? Falar, olha, qual que é o conselho que eu deixo, já que você é conselheiro de várias empresas, né? Agora você vai ser, né? Vou definir que você é conselheira aqui do Papo de Laticínios nesse momento. Que conselho você deixa para as nossas indústrias de laticínios, né, em relação à comunicação com o consumidor? Eu acho que a gente realmente falou bastante coisa, mas a gente tem que escutar o mercado. A gente precisa entender o que o nosso consumidor realmente espera. Tem formas de fazer isso, tem pesquisas, tem acompanhar o comportamento das pessoas, o comportamento de compras delas. Isso vai dando vários sinais, mas eu acho que
a gente tem uma geração, a Z, né? A gente tem uma geração milênio, eu tenho filho, né? Minha filha ela é milênio, e já vem com esse pacote, né, de propósitos, de comportamentos e etc., que são fantásticos, mas pega um grupo que é, né, de pais ou próximos, né, que a gente trabalha, tem carga horária, tem mil responsabilidades, tem um montão de propósitos junto, é óbvio, e já vai construindo, eu não aceito isso, eu não quero isso para mim, eu não vou querer. Mas a gente olha para a geração Z, e conheço pessoas que falam, não acho, não confio nessa geração, acho que eles estão nem aí com nada. Eu sou a defensora de que a geração Z é a geração que provavelmente vai fazer uma mudança grande de comportamento. Né? Quem aí contrata pessoas, você não consegue nem entrevistar, você acaba sendo entrevistado, porque a pessoa quer saber se ela quer trabalhar na sua empresa, né? Ela quer saber se aquela carga horária interessa para ela, se esse híbrido é bom, se o presencial isso, ou se o home office é aquilo, porque eles olham para o bem-estar deles. Ah, não quero ser gestor, não quero ser chefe, sei que lá na frente mude, mas é muito descompromissado. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que olhar para todos os públicos, mas eu acho que esse é o público que vai, né, consumir por mais tempo. Então, a gente tem que olhar bastante este movimento, porque daí também vem e essa comunicação muito para esse público, porque se esse grupo entender que os nossos produtos, é porque eu sou apaixonada pelos lácteos, você sabe, os nossos produtos, eles podem trazer um benefício. As vaquinhas são bem cuidadinhas, o meio ambiente não é impactado por tudo, né? Por mim, por qualquer um, estou aqui com a luz acesa. Ela é LED, essa é LED. Mas então, assim, eles são altamente preocupados, não têm a experiência de vida ainda, mas são extremamente preocupados com todos os impactos que podem gerar. Se a gente melhora a nossa comunicação e fala uma conversa com este público, eu acho que a gente pode ter aí um resultado bem positivo na longevidade dos negócios, e eles realmente compram essa ideia. Então, se a gente estava falando há pouco aqui de influencers, olha para esses jovens. Né? Olha para um jovem desse como influencer, para ele tomar ou comer um produto, fazer uma propaganda ou uma divulgação numa pizzaria ou um queijo, enfim. Qualquer coisa, tomando um leitinho de manhã ou à noite para dormir. Eu acho que tem um caminho muito bom aí. Eu acho que eles realmente tendem a ser um divisor de comportamento aí da nossa história. Não sei, porque eu boto uma fé nessa geração. E ele já está tomando decisão, né? Então a gente precisa de correr para ajudar nas decisões dele, porque eles já estão formando família, já estão tomando decisões, então... Já estão terminando faculdade, exato. Já é uma geração que já começa a ter seu dinheiro e aí decide onde empregar esse dinheiro. Exato. Ô, Andréia, para quem quiser acompanhar seu trabalho, ou quem quiser te contratar, onde que o pessoal te acha? Como que o pessoal te acha? Eu tenho a consultoria, né? Realmente, né, acabo atendendo algumas empresas de fora do Brasil que querem vir para cá e querem procurar como está. Eu sou advisor para um fundo de investimentos, um fundo de private equity bem grande. E também estou numa boutique de M&A, eu sou investidora de startups, então também permeio aí todo o ambiente, né, dos anjos, né? Temos o membro da Anshan. Então, eu estou no LinkedIn como Andréa Moura, AMOU5, o meu código, e tem a minha empresa, né, o site é amconsulting.net.br, mas vocês podem me achar aí, tanto no LinkedIn quanto pelo site. No LinkedIn também tem a página da empresa, mas nem é muito visitada, a minha tem um pouco mais de movimento, aí vocês me acham por lá e a gente pode conversar. E olha, fiquem sempre de ouvido com os vendedores, a gente sempre vem carregado de informação do mercado. Comprador bom é comprador que está sempre recebendo, porque a gente sabe tudo que está acontecendo, quem está comprando, quem está vendendo. E eu estou em M&A também, às vezes sei quem está comprando, quem está vendendo, viu? Podem me chamar.
É verdade mesmo, você falou. Porque eu falo que a gente precisa estar conectado com quem traz informação, né? Com Quem tá quem na traz rua, né? informação, quem traz informação primeiro para mim, eu preciso de estar perto dessa pessoa, né? É importante. André, muito obrigada. A gente passou aqui 1 hora e pouquinho de papo que pareceu que foi 15 minutos. Eu realmente fiquei com essa sensação, porque foi muito gostoso, foi muito leve. Eu adorei. Eu espero ter você outras vezes aqui para a gente falar de outros assuntos. A gente entrou um pouquinho hoje em inovação, mas eu acho que tem muita coisa para a gente explorar em inovação, né? Fica à vontade para sugerir assuntos, né? Fica à vontade para sugerir convidados. A gente precisa de trazer informações para o setor. Nossa ideia aqui é fortalecer, né, o nosso setor de laticínios do Brasil, né? Quanto mais informações, quanto mais certinho a gente está trabalhando, mais competitivo a gente fica. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, né? Pela sua disposição, disponibilidade, né? Eu espero realmente ter você aqui outras vezes, tá bom? Um abração do Papo de Laticínios, da Evomilk, do Evopac, tudo para você. Nossa, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, muito, muito feliz mesmo. E o seu carinho, o seu acolhimento foram excelentes. Nossa, obrigada. Conta comigo. Vou pensar aí em alguns temas. Eu acho que depois a gente pode conversar bastante sobre ESG. Não é Sim, moda sim. e é muito importante, né? A gente está olhando aí, né, regulação de créditos de carbono. A gente precisa falar sobre isso também, mas está preparado, né, Sim, para falar. sim. Sim, sim, Tá igual você bom? falou. E a gente precisa estar preparado para falar para a geração que está vindo, tomando decisões e que a gente está contratando, né? Então a gente realmente precisa estar preparado. Vamos ficar combinada que a gente já tem uma próxima pauta, então, para a gente tratar Tá aqui. bom, tá bom. Obrigada, obrigada a todos aí pelo tempo também. E espero ter colaborado e trazido algum insight que possa ser útil para vocês. Trouxe várias dicas assim que vai colaborar bastante com o setor. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora lá no canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os episódios semanais que nós lançamos aqui para vocês. Nós estamos também lá no Spotify. E siga nossas redes sociais, @papo de laticínios, @sara.machados, @evomilk_br e @evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.